se organizando aqui para a gente projetar também o telão. Ó, tem um óculos aqui, mais um óculos. Tá aqui no auditório? Esse é um óculos de grau. Será que é o seu? É? É essa marca mesmo. Foi depois da festa de ontem isso? Tudo. É, depois da festa que eu achei. Aí agora você coloca o óculos para procurar seu óculos. É que ela estava enxergando, não estava achando o óculos dela. O pessoal tá entrando aqui no auditório para a gente iniciar nosso último painel do nosso seminário. Vai deixar saudades, tá, pessoal? Foram 2 dias intensos e com muita informação, diálogo muito aberto, muito importante para o segmento. Talvez as pessoas estão perguntando aqui, se perguntando, para que eles estão colocando novamente o hino nacional? Durante o almoço agora, algumas pessoas me abordaram lá fora e relataram que, por algum motivo ou outro, o pessoal não conseguiu chegar na abertura que nós fizemos ontem, na abertura oficial. Alguns para trás no ônibus, enfim. E aí eles não assistiram, né? Não assistiram a exibição do hino nacional em Libras. E aí a gente fez questão de atender o pedido dessas pessoas, para aqueles que não assistiram, e claro, aqueles que assistiram ontem, que possam também mais uma vez estar assistindo, que é o hino nacional em Libras. Então é realmente muito bacana, que é produzido pela TV INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Então quiser buscar mais material sobre a execução desse trabalho, desse hino nacional, assim também como do Espírito Santo, tá? Tem também esses 2 hinos em Libra. Bom, então vamos fazer o seguinte, o pessoal está chegando, mas a gente precisa iniciar até entendendo também que o nosso palestrante tem um compromisso de voo e a gente quer muito participar dessa palestra dele. Eu tenho certeza, assim como todos os outros painelistas que estiveram aqui desde ontem, eu tenho certeza que vai ser mais uma palestra que vai ser muito importante e fundamental para todos. Vou agradecer aos meus colegas ali da mesa de som. Pode já retirar o hino, já está ali 2 rapazes bonitos na tela, né, Josué? Olha lá. Então tá bom. Eu vou convidar aqui ao palco mais uma vez, eu quero convidar aqui a Giovanni, por favor, Giovanni Berg, que vai ser uma das coordenadoras, e também o Luiz Vasconcelos, são os 2 mediadores que estarão nessa mesa do nosso último painel dessa tarde. E com muita alegria eu quero convidar aqui o professor Dr. Marcos César Freitas, ele que é da Unifesp, que vai fazer agora essa conferência de encerramento. Agora vamos, com energia e sinergia, vamos, uma salva de palmas, recebê-los aqui ao palco. Enquanto eles vão tomar um assento ali, eu preciso carinhosamente pedir a todos que, claro, também pedir permissão, tá? Depois aqui desse painel, nós vamos fazer um encerramento tendo a apresentação de uma orquestra jovem de violões da música na rede. Então a gente vai fechar o nosso evento, o nosso seminário, da mesma forma que nós abrimos ontem, com a apresentação do pessoal da música na rede. E aí eu vou pedir permissão para a gente fazer uma selfie. Podemos depois? Com todo mundo? Vocês vão me ajudar? Vai se colocar de pé na hora? Não é agora não, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer uma grande selfie aqui para a gente propagar esse nosso encontro, nosso primeiro seminário. Então, senhores, por favor, fiquem à vontade, Giovanni, para conduzir aqui esse último painel. Boa tarde a todos, todas, todos. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Estamos muito honrados com a sua presença e numa expectativa muito grande com a sua fala. Oh, que responsa, né, professor? Então, Luiz, então, todos. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Hoje é a nossa última, e espero que a gente não deixe essa por mais uma contribuição para a nossa bagagem.
Essa aqui não vai na mala, mas vai no coração, tudo que vocês ouviram hoje. E essa aqui é para fazer o nosso encerramento hoje dessa nossa jornada. Tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não tenho como expressar o sentimento de alegria, privilégio e honra imensa por estar aqui. Me sinto verdadeiramente privilegiado e honrado. Eu quero agradecer imensamente por ter sido convidado. Eu quero enaltecer publicamente um modo singular, republicano, fraterno com o qual eu fui tratado. Eu me senti abordado por educadores e educadoras, me senti tratado por gente da educação. E quando nós nos deparamos com pessoas desse lugar, que é o lugar político de maior importância na nossa sociedade, nós nos sentimos em casa. Uma honra para mim. Muito obrigado mesmo. Eu sou professor há 42 anos. E 42 anos. Tenho muito orgulho disso. E em razão desse tempo todo, também já faz um tempo significativo que eu me dedico às atividades de pesquisa no âmbito da educação. Eu sou antropólogo, mas a vida profissional, desde o princípio, me alocou dentro de um departamento de educação. E aquilo que lá no início da minha trajetória era um trabalho de pesquisa e docência voltados para o tema das vulnerabilidades infantis, foi se tornando, lá desde 1988, um universo de pesquisa voltado para a complexa e bem-vinda presença entre nós de crianças com deficiência e crianças cronicamente enfermas no âmbito da escola pública. Então eu falo com vocês como alguém que está há muito tempo pesquisando o chão da escola. Eu coordeno um projeto internacional de pesquisa que é denominado EduCinep, que quer dizer Educação Inclusiva na Escola Pública. Vou conversar algumas questões agora, nesse breve tempo que temos, que são todas elas, eu pensei antes de vir para cá, são todas elas recolhidas neste universo de pesquisa, tá? No universo de pesquisa do EduCinep, da educação inclusiva na escola pública. Os alemães fazem constantemente no seu mundo escolar, seja naquilo que poderíamos chamar de educação básica, mas principalmente no ensino superior, os alemães fazem constantemente o seguinte exercício, que é uma marca das tradições acadêmicas que foram desenvolvidas lá. O exercício é o seguinte: por que eu penso, como penso, aquilo que eu penso? Por que eu penso como penso? Desde quando eu penso como penso tal objeto? E por que, quando me ocorre
descrever algo, imediatamente o repertório de palavras que eu tenho para descrever é este aqui e não aquele outro. Verstehen, né? Compreender como compreendo. Eu estou convencido que essa questão de compreender como nós brasileiros compreendemos o que é educação inclusiva e o que ela tem a dizer para o universo maravilhoso da educação especial é fundamental para nós. Porque nós, como sociedade, de um modo geral, acertamos muito, mas temos uma quantidade expressiva de equívocos que repercutem no chão da escola, que repercutem no nosso modo de interpretar aquilo que fazemos. Tá? Uma das questões mais exigentes que nós temos que lidar, sempre, e que também, justamente por ser tão exigente, ela é complicada, e nós escutamos muitas vezes pessoas muito interessantes falando isso, diz respeito a perceber que o mundo social não é natural. Quantas conferências a gente não escuta, quantos autores a gente não lê, e a pessoa encarece o seguinte: ó, nós temos que desnaturalizar isso, nós temos que desnaturalizar aquilo. Claro, temos, mas exatamente o que isso quer dizer? Então pensemos o seguinte, né? Se nós pegarmos um grãozinho de feijão, e quantas vezes na escola a gente não faz isso lá com a criançada, né? Se você puser o grãozinho de feijão num pouquinho de terra, com condições ambientais adequadas e os procedimentos indicados, vocês podem ter certeza que do feijãozinho vai nascer um pé de feijão. E do pé de feijão vai nascer outro feijãozinho. E, atenção, este ciclo pode ser descrito ilimitadamente se você dispuser sempre das mesmas condições. Tá? Tudo que a vida social não é um ambiente cujas variáveis são controladas a priori. Por que é possível descrever o que acontece com o feijão quando na terra e após tais procedimentos? Porque todas as expectativas que você possa ter a respeito do feijão, todas estão inscritas na vida orgânica do feijão. Não há uma única pessoa na história que possa ser descrita única e exclusivamente com seus parâmetros orgânicos. Este é seguramente o primeiro grande problema que toda pessoa com deficiência enfrenta ao longo de sua vida. A pessoa é permanentemente reduzida à descrição das suas características orgânicas, diante das quais se afere o que lhe falta. E a partir do suposto controle prévio desses déficits, nós agimos como se fosse possível afirmar a priori o que ela é, o que ela não é, o que ela pode, o que ela não pode, constatado este corpo a menos, esse corpo que não é na sua completude. Para além de ser bastante violento isso, porque você permanentemente se refere a pessoas como se elas fossem menos pessoas, colocando muitas vezes em dúvida se são pessoas mesmo, né? Ao fazer isso, nós deliberadamente retiramos qualquer coisa que possamos fazer do território da história. Por quê? Eu já compreendo
tudo que possa acontecer, porque compreendo os parâmetros orgânicos implicados. Chance zero para a pessoa e para o que está. Quando eu era estudante, muito tempo, chegando lá na universidade, como qualquer pessoa que vive a experiência da universidade, é uma experiência nova, enriquecedora, desafiadora, e no contexto em que eu estava, então, era muito desafiadora, porque tínhamos uma série de lutas sociais, políticas para fazer, mas alguns autores nos encantavam mais que outros, claro. Um deles era um canadense que viveu quase toda a sua vida nos Estados Unidos, chamado Irving Goffman. E o Goffman, dentre tantas coisas que ele escreveu que nos encantavam, duas são permanentemente atuais para discutir educação especial. Daqui a pouco eu chego na perspectiva da educação inclusiva. Goffman dizia assim, escreveu assim, ele dizia, por exemplo, isso é ele falando, uma coisa é compreender a cegueira, outra a experiência de ser cego. Daqui a pouco tem um exemplo interessante que eu vou lhes dar a respeito disso. Interessante, né? Ou seja, a experiência de ser cego não está exatamente contida na descrição da cegueira. É claro que a descrição da cegueira tem razão de ser, percebe? A experiência de ser cego não está contida. Daqui a pouquinho tem um exemplo bem legal sobre isso. E a outra coisa que ele dizia é muito desafiadora para nós, muito. Para mim, para vocês, para todos nós. Ele ficava incomodado com o uso que nós fazemos, que eu faço, todo mundo faz, não é que é errado, ele só indagava, ele só debatia. Ele achava que nós usamos muito livremente a palavra invisível e o verbo que nós inventamos, né? Invisibilizar, etc. Nós usamos o tempo todo. E não é que está errado, ele nunca disse está errado. Só que ele perguntava o que vocês querem dizer com isso. Porque, por exemplo, posso falar em pé? Este aqui é um menino, vamos pôr um nome nele? Como chama esse menino, professor? Como? João. Eu não desvio de quem é invisível. Eu não dou as costas para quem é invisível. Eu não tenho um número para quem é invisível. Eu não sei o cheiro de quem é invisível. Ele falava assim, vocês não preferem falar nas presenças que são continuamente ignoradas? E ninguém sabia responder. De fato. Lá eu vivi em São Paulo, né? Não tem um dia que as pessoas não falam, as favelas são invisíveis. São invisíveis nada. Não são invisíveis. Como assim invisíveis? Então essa crítica que a gente recebia lá na virada dos anos 70 para os anos 80, vocês nem tinham nascido ainda, né? Então jovenzinhos que são. Não adianta dar risada, se você... Mas vejam, tudo isso nos convida a pensar como pensamos. E quando pensamos tal como nós pensamos, nós nos deparamos inúmeras vezes, com aspectos que nós consideramos simplesmente naturais. Isso é assim porque é assim.
Então vou lhes dar um exemplo, poderia dar vários. O trabalho do antropólogo sempre presta atenção na construção das situações. Como é que dentro daquela situação eu me torno diferente? Então tem um pressuposto antropológico, ninguém nasce diferente. A diferença só existe quando é marcada, positivamente ou negativamente. Eu só posso ser diferente em relação a... Tem um antropólogo francês que é uma das grandes autoridades no tema corpo, estudando o corpo de diversos modos, antropologicamente falando. David Le Breton. E ele conta uma história muito interessante, de um pessoal que foi fazer uma pesquisa numa região onde vivem pessoas que nós chamamos de esquimós. Todo mundo sabe quem são os esquimós? Só que o esquimó é o modo como o colonizador chamou o esquimó de esquimó. Eles não se chamam eu sou esquimó, eles se dizem Ivelix. Mas são os esquimós. Algo semelhante com os nossos indígenas, né? Não teve aquela situação que aconteceu assim, boa tarde, eu sou o índio, o senhor é quem? Eu sou... Não. O índio é um retrato do olhar que chega e faz do outro um outro. E outro pressuposto antropológico básico. Na maioria das vezes, quando você está descrevendo, você não está descrevendo. Você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está criando. E você está se mostrando. Quem descreve mostra, em primeiro lugar, assim. O exemplo lá que o professor Le Breton mostrou. Então, nesse lugar, muito frio, lógico, para além de ser muito frio, em alguns momentos do ano, tem uma particularidade geográfica, geológica, etc. Aqui são aqueles dias que não tem sol, ou tem meia hora de sol, tamanho frio. E foi para lá, foi fazer pesquisa, foi com intérprete, e vai convivendo, aprendendo. Em dado momento, o pesquisador falou com o intérprete assim: é impressão minha, ou essas pessoas não têm nenhuma palavra para descrever a audição, e nenhuma palavra para descrever a visão? Não é possível, eu não estou conseguindo captar nem a visão, nem os problemas com visão, nem isso. E o intérprete falou: eu estou com a mesma dificuldade. Pois bem, um dia muito escuro, estavam as pessoas locais conversando, e esse pesquisador e intérprete, assim, eles falaram de pegadas, sabe pegadas? Sim, falaram de pegadas. Mas como assim? Vamos lá, com o intérprete. Sempre com a mediação do intérprete, tá? Vocês estão falando de pegadas? Sim. E onde estão essas pegadas? Lá. Esse lá era mais ou menos 1,5 km de distância. Fizeram nessa escuridão, com esse frio. Vocês estão dizendo que estão enxergando uma pegada a 1,5 km de distância lá? Sim. Chamou lá um auxiliar qualquer, vá lá ver. Foi lá a pessoa e voltou com um monte de pegadas fotografadas. Aí veja, olhem para mim, por favor, tá? Mas como é possível isso? Eu vou ficar sem enxergar um pouquinho, que eu vou tirar os óculos.
assim, veja, olhe para mim e fala assim, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Neste tempo, o vento é mais grosso porque mais úmido, tamanho frio. Quando ele passa, ele muda a sua sonoridade em deslocamento. Em outras palavras, né? O senhor pode ver. O vento, esse barulho é vento de pegada. Em uma hora eles refizeram todas as anotações e perceberam que eles têm um repertório imenso para descrever a visão em excesso, a visão em vácuo, mas com todo o campo descritivo da orelha, da audição, do ouvir, do escutar, e vice-versa. Interessante, né? Só que veja, qual foi a brilhante ideia que apareceu? Nossa, esse pessoal, eles escutam, né? Eles enxergam nessa escuridão com sons. Liga para a universidade, manda trazer para cá. Quem aqui nunca fez um teste de acuidade visual? Sabe que a gente vai num lugar e a pessoa fala, o que está escrito na primeira linha? A, J, K, L, na segunda, S, P, R, na terceira. Tem gente como eu que não passa muito, não vai muito para baixo. Tem alguém que não fez isso aqui? Alguma vez? Isso é uma marca cultural do nosso tempo. Tem alguém que nunca fez? Olha que dado de pesquisa interessante, um número enorme de pessoas, então todos fizeram em algum momento na vida teste de acuidade visual. Pois mande para cá, esse pessoal no escuro. E fizeram lá, com toda a população, o teste. Professores, nenhum passou. O passou, os índices exigia um grau de acuidade superior a pelo menos 45%. Todos estavam abaixo disso. Agora eu vou fazer uma afirmação. Então, ou seja, todo mundo, 100%, todos deficientes visuais, tá bem? Vou fazer uma afirmação. E quando eu estiver mentindo, vocês erguem a mão e falam, professor Marcos César, você está mentindo, você para, tá bom? Daí eu paro. Tá? Deficiente visual é alguém que enxerga pegadas no escuro com os olhos fechados a 1,5 km de distância. O que eu quero que vocês percebam? O teste não mediu a deficiência entre aquelas pessoas. O teste a instaurou entre eles. Não é certo? E assim por diante. Faz, na marginal tal, um animal anda mais rápido que um carro, uma galinha anda mais rápido que um carro, a pessoa é o caos. E por que raios você está falando disso para a gente aqui? E vejam só, no momento de discutir o que fazer, alguém lembrou, olha, Milão, Oslo, Turim, Tóquio, Bogotá, Amsterdã. Estou esquecendo o nome. Enfim, essas cidades, são 8 cidades aqui, resolveram como? Pensando, discutindo com o pessoal da educação inclusiva. Como assim? Como assim?
todos esses lugares, pensa, todos esses lugares, decidiram que nessas avenidas a velocidade seria reduzida em todas as faixas. Se já não chega, vai andar assim. Reduzindo o movimento de todos, houve uma queda vertiginosa de pequenas interrupções, de atropelamentos, de colisões, de todos. O tempo de deslocamento caiu 25%. Devolva 25% para quem fica todo dia 4 horas no trânsito, para ver a diferença que faz. Só que o exemplo para nós aqui não está aí. Teve um dia, entre tantos, que aconteceu lá uma daquelas tragédias que acontecem com a gente lá de vez em quando, que chove muito, engarrafa tudo. E naquele mesmo dia não só choveu muito, engarrafou muito, como teve uma queda numa ponte. Então foi o maior trânsito da história de São Paulo até hoje. Eu estava lá no meio. Horas e horas lá, aquela cobra de carros assim. E um antropólogo italiano teve a seguinte ideia. Ele fotografou aquilo de cima. Fotografou aquilo de cima. E foi, passou. Por que fotografou? Daquela fotografia ele selecionou 10 carros e acompanhou esses 10 carros ali tirados daquilo nos anos seguintes. Atenção, professores, professoras. Todos estes carros, todos, receberam acréscimos tecnológicos para que fossem mais velozes e mais potentes. E o resultado disso foi nenhum. Por quê? Eles só chegaram mais cedo quando todos andaram mais devagar. Isso é educação inclusiva. Isso não briga com a busca tecnológica, isso não briga com as estratégias, isso não briga com a arte de adaptar. Eu acho a arte de adaptar algo tão bacana. Só que se eu estou pensando em inclusão, eu estou pensando no ecossistema, percebe? Educação inclusiva não acaba assim, fiz isso e ficou, é processo. Processo. As escolas italianas, quando aderiram à educação inclusiva, decidiram que 30% dos tempos, com todos, seriam tornados mais lentos, com todos. É fundamental para refazer a escola, para refundar a escola em termos inclusivos, olhar para os tempos escolares. Poderíamos ficar aqui uma semana falando da didática disso, da pedagogia disso, mas como a gente tem um tempinho, então, qual é o princípio disso? Você precisa, atenção, de mais tempo para fazer o mesmo, não de mais tempo para fazer uma coisa atrás da outra. A redução dos tempos generalizadamente como princípio pedagógico, inclusive, pensa a questão do carro. Se todo mundo andar um pouquinho mais devagar, todo mundo anda mais rápido. Isso não dá certo em todas as atividades, mas dá certo em muitas atividades. Isso não é um princípio que você aperta um botão e começa a funcionar, mas que é possível ter 4, 5, 8, 11 professores mapeando uma série de atos cujo tempo reduzido generalizadamente para todos proporciona uma jornada ampliada em que o fracasso escolar declina.
Vejam que é uma interpretação radicalmente diferente dessa que diz: o Alfredo aqui não consegue porque falta este parafuso no Alfredo. Pode até faltar. A educação especial não é um repositório de parafusos, não é uma oficina de gente. O que a educação especial ensina para a educação inclusiva? O respeito à particularidade. O que a educação inclusiva ensina para a educação especial para que elas não se separem mais? Ou seja, que pensar em inclusão não é a mesma coisa que pensar acesso e acessibilidade. Que fique incompleta, né? E que nenhum aluno pertence, mesmo em nome das particularidades, a nenhum espaço escolar. Ah, mas é assim que a lei diz. A lei está errada. E olha que nós temos boas leis olhando no processo histórico. O profissional da educação especial é um pensador, se ver assim, um pensador da escola como um todo. Educação inclusiva diz respeito à escola como um todo. A promessa da educação inclusiva não é uma escola para cada um. A gente com muita facilidade a gente fala, ó, cada um tem seu tempo, que é uma frase antes de tudo bonita, mas se a gente pensar em uma escola, não é isso. O que a educação inclusiva quer dizer quando aborda o aspecto tempo? Quer propor, repensar os tempos em geral. Porque é no âmbito dos tempos em geral que o tempo de cada um encontra no trabalho com o outro um novo modo de fazer. Os países que avançaram nisso, a Itália, a Espanha, a Holanda, o México, eles falam assim, adotamos a pedagogia caracol. São imagens para indicar que passaram a prestar atenção nisso, nas modificações do tempo como um todo. Confundir acesso com acessibilidade, com inclusão, não nos leva a lugar nenhum, justamente nós que já conquistamos tanto. Em confundindo, do modo como nós confundimos, cada vez mais nós nos deparamos com problemas insolúveis. Fala assim, bom, então eu preciso de um terapeuta aqui, ora. Então eu preciso de um não sei o que aqui. A escola vai se desmanchando do seu lugar pedagógico. E nós vamos confirmando esse erro, que o que falta na minha pedagogia é aquilo que a saúde tem a dizer. Deixa a saúde falar o que ela tem para falar, assim, sem substituir a educação. Sem confirmar o que não deve ser confirmado mesmo. Que fala, a questão dele não é minha, não me diz respeito, é dele. Aquilo que o Goffman dizia lá nos anos 70. Mas por que vocês estão falando da cegueira? Vocês não deveriam estar falando da experiência de ser cego? Vocês estão supondo que ao descrever a cegueira, você está descrevendo a experiência de ser cego? As pessoas escutavam o que ele dizia assim, sobressaltadas. Nossa. A minha intenção, ao repartir isso com você, eu tenho falado muito sobre isso, escrito muito sobre isso, é a de compartilhar informações do âmbito da pesquisa para que nós juntos pensemos. A contribuição da educação especial para que a escola seja inclusiva. O conflito entre educação especial e educação inclusiva é externo a ela. É ideologicamente projetado sobre ela. Eu quero que o profissional da educação especial defenda a educação inclusiva. Que esse amor
as experiências de segregação que nós tínhamos de 88 para trás, ficou para trás. Segregação não é a resposta. Nem liberdade, nem educação. Veja. Ao repartir, e daí eu vou finalizar, tá? Isso. A minha intenção é, primeiro, compartilhar uma percepção generalizada que, mesmo quando nós acertamos, o próprio aluno incluído expressa a sua percepção de que ele faz parte de um mundo paralelo. Nós temos que enfrentar isso. Eu sou do enquanto, eu sou aqui do lado, eu sou do paralelo, eu sou de lá, eu sou do AEE. Compartilhar a convicção de que precisamos parar e pensar o que queremos afirmar quando afirmamos inclusão nos seus derivados, como escola inclusiva e educação inclusiva. E, de um modo geral, é compreensível que nossos colegas que responderam à pesquisa tenham feito o que fizeram. A sua escola inclusiva é por quê? Ele abre o armário e mostra os equipamentos comprados. Compreensível que ele pense assim, né? Que é correto. Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer. Que é o seguinte: educação inclusiva não diz respeito a cada instrumento, porque cada instrumento pode desafinar. Educação inclusiva diz respeito à orquestra. Antropologicamente, nós sempre somos desafiados a pensar o seguinte: a escola é muita coisa. Muita coisa. Tá? Mas uma das coisas que a escola é também, a gente raramente lembra. A escola é um dispositivo de ajuste do tempo. O que é a escola? Todos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com o mesmo ponto de partida, em direção ao mesmo ponto de chegada, trabalhando o mesmo conteúdo, avaliado com os mesmos critérios, em direção aos mesmos fins. Isso é a escola. Isso faz com que a escola consiga trabalhar com muitos porquê ao mesmo tempo. E isso é bom, isso é democrático, mas isso é contraditório. Porque isso homogeneiza, e ao homogeneizar avança, mas ao avançar, alguns ficam pelo caminho. É contraditório, não é errado. Ou seja, no próprio modo de fazer tem algo que desfaz. A escola é uma engrenagem de sincronia, todo mundo sincronizado. O contrário, antropologicamente, o contrário do mundo sincrônico não é assincrônico. Assincrônico é quando o sincrônico está com problema. O contrário de sincrônico é sinfônico. Estão todos fazendo o mesmo, mas não somente de modo sincronizado. O oboé não deixa de ser oboé porque o violino é violino. Sinfônico. É uma visão de tempo como um todo, que não substitui a atenção à particularidade, mas sabe que a particularidade só tem voz e só tem vez se inclusão disser respeito a todo, ao todo, a tudo, a todos, olhando para o mesmo lugar. Tá bom? Muito obrigado. Que delícia, que viagem. Parabéns, professor. Foi um encantamento. Então,
nós fizemos alguns apontamentos aqui a partir da sua fala. E o primeiro apontamento que a gente traz inclusão é a dimensão da permanência, da convivência. Inclusão diz respeito a reorganizar a escola no todo. Podemos ter escolas acessíveis e não inclusivas. Quando eles não estão mais no enquanto. Por exemplo, eu estou com aproximadamente 1.300 professores de educação especial da nossa rede aqui. E os estudantes estão nas nossas escolas sem os meus professores. E como é que a escola se organizou? Como é que será que está acontecendo, né? Lá na escola, nesses 2 dias? Se organizaram. Processo de autossilenciamento pedagógico. Educação inclusiva é processo. O que a educação especial ensina para a educação inclusiva? Educação inclusiva diz respeito à escola. E só para complementar, não é fala do professor, mas eu quero deixar 6 dados importantes para a gente pensar aqui. O Estado do Espírito Santo tem hoje 42.716 matrículas de estudantes público-alvo da educação especial. Dessas 42.716 matrículas, 25.205 matrículas estão nas redes municipais. Nós temos 78 municípios, então estão distribuídas, né, nos 78 municípios, essas 25.205 matrículas. A rede estadual, que é composta por 406 escolas, nós temos 10.396 matrículas. E as nossas 406 escolas estão distribuídas nos 78 municípios do estado. Nós temos 378 matrículas na rede federal, os nossos IFES. E nós temos 6.737 matrículas nas nossas escolas de rede privada. Então, são números importantes para pensarmos, né, que as nossas escolas precisam se reorganizar, precisam refletir em relação a este número expressivo de matrículas que nós temos em nossas escolas. Primeiro, irmão, queria te agradecer, conhecer muito a sua fala. Quero fazer uma pequena confissão, tá? Porque a primeira vez que eu vi o título do seu livro, eu achei que estava faltando alguma coisa no título do seu livro. O aluno incluído na educação básica. Eu falei, mas não é o aluno na educação especial incluído na educação básica? Será que ele estava faltando ali? Quando fui ler agora, ele afirmou isso para a gente. Quando você fala do aluno incluído na educação básica, ele desvela para a gente, não vou usar o desnaturaliza, né? Pode ser o desvela, que pode ficar de repente melhor nesse caso, desvela para a gente qual é a nossa posição dentro desse processo. E isso eu tenho que te agradecer muito, desde aquele primeiro livro, desde agora, né, o que ele passou agora para a gente, tudo isso. E queria até te pedir uma palavra agora no encerramento, que você levasse para nós, para os nossos professores, para eles poderem levar mais alguma coisa externa na bagagem, né, com relação a isso, já que tem, né, as pessoas já vieram com uma bagagem, estão contando mais 2, 3 bagagens aí juntas, com relação às nossas possibilidades nesse processo. Né? A gente
não precisa ser um recadinho do coração, né? Pode ser um recadinho também para o cérebro, para a visão, para a audição, né? Para que a gente possa sair um pouco dessa escuridão que a gente ainda está vivendo. Se pudesse fazer essa mensagem para a gente. E olha, também quero deixar aqui o meu agradecimento da presença de todos vocês aqui. Que a gente se encontre cada vez mais, cada vez sempre e cada vez mais perto. Obrigado. Eu agradeço imensamente as palavras, as observações, o apoio. Muito obrigado, de coração. E aprendi muito com as observações, como são importantes, hein? Vejam, um recado final que o professor pediu. 2 minutos, né? 2 minutos. Não, mas só para concluir, né? Um dos antropólogos que mais e melhor estudou a diferença e o corpo foi o francês Marcel Mauss. E o Marcel Mauss era sobrinho do Émile Durkheim. E o Émile Durkheim, entre tantas coisas que fez na vida, ele fez a sociologia, que está presente entre nós até hoje. E um dia perguntaram para o Marcel Mauss, falou assim, por que o seu tio ficou tão famoso? Essa resposta acho que é uma última reflexão para nós, pela sua importância. Ele falou assim, por que o meu tio ficou tão famoso? Porque ele explicou o seguinte: aquilo que eu penso de um problema faz parte dele. Aquilo que eu penso de um problema faz parte do problema. Com todas as dificuldades estruturais, legais, políticas, econômicas, etc., que restringem sempre o trabalho docente aqui em todos os lugares do mundo, faz toda a diferença o que eu penso a respeito daquilo que eu faço. E o profissional da educação especial pode voltar para a realidade, sabendo que a realidade continua com as mesmas restrições que tem. Isso não é mágica. Mas ele pode voltar defendendo a educação inclusiva como algo que não diz respeito àquilo que acontece com as crianças quando estão lá comigo na educação especial. Pode voltar a defender a educação inclusiva como um vetor de transformação da escola como um todo. O que pode, inclusive, relativizar a necessidade de uma educação especial ou qualquer educação, porque lá na frente isso pode vislumbrar uma escola efetivamente sem divisões. Esse é o recado. Bom, então eu vou agradecer já ao Dr. Marcos César. Sendo assim, a gente vai dar para encerrar esse momento aqui do painel. Vou pedir aos senhores que permaneçam mais alguns minutinhos. Nós vamos assistir uma apresentação agora para a gente sim encerrar o nosso seminário. Mas antes vamos fazer também, calma pessoal, vamos fazer a selfie. Mas antes vamos fazer a entrega das cestas aqui, da cesta ao Dr. Marcos, por favor pessoal. Enquanto o Dr. Marcos está recebendo a sua cesta aqui também, até em forma de carinho, de agradecimento, eu quero também agradecer aqui toda a coordenação desse evento, um evento único e histórico, tá pessoal? Que a Educação do Estado do Espírito Santo promove esse seminário. E os NEABs prepararam também uma cesta para entregar aqui a assessora Giovanni. E para isso eu vou convidar aqui todos os representantes, os pedagogos, na verdade, né, dos NEABs, das regionais. Eu vou convidar aqui rapidamente o pessoal de Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro, Carapina, Cariacica,
Colatina, Linhares, Guaçuí, Nova Venécia, Vila Velha e São Mateus. Só as pedagogas. Por favor, rapidamente, as pedagogas, para a gente fazer também de forma carinhosa e em agradecimento a Giovanni, ela, da assessora da Educação Especial do Estado do Espírito Santo. Vamos lá, pessoal, rapidamente. A Gisele está me pedindo para dar um recado aqui. A pessoa que for responsável, Gisele, com a rota de... a lista da rota 4, tá bom? A lista de declarações. Por favor, procura a Gisele depois aqui. Pessoal, lembrar que nós vamos... o nosso encerramento ele vai ser através de mais um coffee break, tá? Eu sei que vocês é horrível quando eu faço que tem coffee break, mas nós vamos antes disso, eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós vamos fazer uma selfie, eu queria contar com a sua ajuda, mas eu vou pedir também, porque agora que o pessoal não saia do auditório, antes da gente prestigiar aqui uma apresentação do programa Música na Rede, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, tá bom? Com a Fundação de Amparo à Pesquisa FAPES e também a FAMES, que é a Faculdade de Músicas do Espírito Santo, que é composto por 4 projetos. Bandas nas escolas, corais nas escolas, que inclusive a maioria dos senhores e senhoras assistiram aqui ontem a apresentação, também da Orquestra Sinfônica nas escolas, e a Orquestra de Violões, essa que vai apresentar agora aqui no encerramento do nosso seminário. Esse programa está presente em 135 escolas, com 141 grupos musicais, atendendo aproximadamente aí 4.000 alunos, tendo a regência do Felipe Areias e com os seguintes integrantes. O pessoal vai preparar aqui o Rodrigo de Freitas, Flávio Filadélfio, Gustavo Alves, Marcos Paulo Ewald, Raul Lucas dos Reis, Pedro Manga, Tiago Tabaque, Filipe Esperantil e Yuri Dorigo. São os componentes aqui da Orquestra de Violões da Música na Rede. Projeto esse da Secretaria de Estado da Educação. Fazer uma graça, jogar a câmera na mão. Fazer uma graça, jogar a câmera na mão.